Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos dar uma atualizada, como é que vem o Vitória para essa partida de hoje? A situação fora de campo ainda é um problema. Os jogadores se reuniram com a diretoria rubro-negra para tratar de salários atrasados. Não é segredo que o Vitória está tendo algumas dificuldades nessa reta final. E a gente tem procurado ajudar de todas as maneiras, né? Ajudar o clube, né? Administrando esse problema junto com o grupo, fazendo aquele meio campo entre a diretoria e o grupo, levando para a diretoria alguns problemas e algumas reivindicações do grupo, para que dentro das condições do Vitória, não adianta você querer tirar leite de pedras. Se você não tem, né? Mas eu acho que o Vitória tem condições, de repente, de procurar nessa reta final, principalmente a partir do momento que ele garanta a sua permanência. Acho que tudo passa por uma permanência na Série B. Ele começar a traçar dias melhores. Em campo, a situação é bem mais tranquila. O time vem de uma boa sequência. São 4 jogos de invencibilidade. Por isso, Geninho deve manter a equipe que empatou com o Paraná. A única mudança é a volta de Everton Senna, que estava suspenso. A volta do Senna é uma coisa que dentro de um critério, que é uma coisa praticamente certa. Ele vinha muito bem, tomou um cartão, saiu, ele tem quase que um direito de retorno. No resto da equipe eu vou analisar bem, porque essa equipe vem vindo muito bem nos 2 últimos jogos. Fez um bom resultado aqui, um bom jogo contra o Brasil, fez um bom jogo contra o Paraná. Os jogadores que estão atuando vêm rendendo bem. É claro que aqueles que estão vindo e mais uma vez ficando a competição, no caso do Chiquinho e do Wesley, são jogadores importantes, né? Aos poucos, o Vitória vai se livrando do fantasma da Série C. Só que a temporada desse ano deixou algumas lições para o clube. O primeiro passo é a equipe se equilibrar financeiramente. Para a partir daí, montar um time. E montar um time já no início do ano. Você não pode esperar para montar essa equipe na boca da Série B. Você tem que montar uma equipe para que, de repente, você brigue por um título de Copa do Nordeste. Se você tiver uma equipe que tem essa capacidade, você vai ter, quando for começar a Série B, colocar mais 2, 3 peças no máximo, 4 peças. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação do Vitória, inclusive aproveitar o Márcio aqui, que conhece muito de direito esportivo, mas antes, deixa eu falar uma coisinha. Põe essa imagem da coletiva do Geninho aí, pelo amor de Deus, gente, ó. Futebol, televisão, vários ambientes, todo mundo precisa de patrocínio para viver, para se manter, isso aí a gente entende numa boa. Mas o que é essa ignorância? Isso é uma ignorância. É uma falta de respeito com o profissional que está aí falando, com o torcedor que não enxerga mais o treinador olho no olho, porque essa placa na frente do rosto do profissional, a gente vai deixar de mostrar as coletivas do Vitória, que pronto, o torcedor não vai mais saber o que o treinador, o que os jogadores estão falando, porque isso aí é uma ignorância. Você não consegue enxergar o rosto de quem está falando. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter o mínimo de bom senso aí, vocês que estão fazendo esse tipo de serviço. Depois de treino secreto, agora é treinador secreto. Que isso, um absurdo. Para adivinhar quem tá falando. Mas vamos lá, né? O elenco não se concentrou. É difícil até falar que isso não interfira hoje no campo, porque a gente sabe que se não houve concentração é porque o clima não é dos melhores para se chegar a um momento como esse. 2 meses de salários atrasados, mas tem informações que pode ter até mais aí, né? Ontem o Anderson Matos deu entrevista, ouviu algumas pessoas e fez entrevista com o Geninho e tudo mais. Essa mesma entrevista que vocês passaram aí, graças a Deus no rádio não tem essa placa, né? Então, que ridículo é. Gente. Nossa, que é muito tupiniquim, gente. Eu não sei, eu tenho vergonha. É um amadorismo, né? Eu tenho vergonha quando vai isso pra fora daqui, sabia? Mas ninguém usa mais, Márcio. Ainda tem isso. Vitória deixa de aparecer hoje em rede nacional por causa disso. Nossa, que coisa horrível isso. Aí, veja bem, eu acho que, nesse momento, o que eu disse ontem, só para completar,
que tem alguns com 4 meses, até de carteira, CLT, outros com 3 meses, alguns com 2. Mas o fato é que os jogadores conversaram com o Geninho e traçaram uma estratégia. Eu soube que hoje, ganhando o jogo, alguns jogadores, maioria deles, os líderes, vão para a coletiva e vão expor tudo. Se ganhar o jogo hoje. Espero que ganhem, que exponham, não tem problema nenhum. Porque o mais importante é ganhar o jogo. O perigo disso tudo aí é que o jogador sabe que se sair de férias não recebe a não ser na justiça. Os que vão voltar podem receber. Mas os que não vão voltar, eles sabem que não vão receber nada. A gente sabe, porque isso não é privilégio do Vitória, não. Isso aí é um problema que tem no Brasil inteiro, principalmente na Série B, o futebol brasileiro na Série B principalmente, alguns de Série A. Quando o Chapecoense veio jogar aqui, a Chapecoense tinha 8 meses de imagem sem pagar. Mas eles tinham uma justificativa, eles estão pagando 1.200.000 por mês do acidente do avião, aquele acidente lá. Então isso acontece no Brasil. O problema é você deixar para resolver no final. Porque o perigo agora, depois que o Figueirense fez aquele WO, fez aquele ato todo, que chamou a atenção e a torcida ficou a favor, que não é o caso aqui, não estou... E que acharam que não iam fazer, né? Pois é, e fizeram. Hoje a porta está aberta. Primeiro que a lei garante, a lei é clara quando diz que o jogador que estiver com salário atrasado, não diz nem 1 mês ou 2 não, atrasou o salário, treina se quiser, pode estar fora do treinamento e joga se quiser. Isso está na lei. É específico, inclusive, na lei para jogador de futebol. Fato é que o problema não é hoje. Hoje vai jogar, vai estar tudo bem. É depois, se o jogador disser assim, ó, a gente só vai jogar se tiver o salário pago. E aí o time já não cai mais, que eu acho que mesmo com a pontuação que está, não cai mais. O risco, para mim, é chegar a uma situação mais grave. Faltam 3 jogos e diante desse cenário a gente entende muita coisa. Por que essa temporada do Vitória, por que esse ano tão ruim do Vitória e que realmente permanecer na Série B, pelo que está exposto aí, é lucro. A verdade é essa. É lucro o Vitória permanecer na Série B em 2019, é tentar se reorganizar numa situação financeira muito complicada. Precisa vencer hoje o CRB, eu também concordo com o Márcio, eu acho até que com 41 já escapa, porque a média de pontuação da Série B está muito baixa. Você tem ideia, Figueirense, para passar o Vitória, tem que ganhar 3. Pois é, não ganha 3. Porque se ganhar 2 e empatar uma, ele empata com o Vitória e perde nos critérios de saldo de gols de vitória. Realmente as equipes da parte de baixo não escapam, não conseguem pontuar, então o Vitória está numa condição tranquila, precisa pontuar hoje diante de um CRB que tem a 2ª melhor campanha fora de casa. É um time que fez um campeonato muito forte fora de casa, precisa ser respeitado e ainda tem chance de classificação à Série A. Fica a questão aí também desse ano do Vitória, né? Eu acho que podemos dizer assim também, Ju, que acabou estourando tarde. O elenco do Vitória, o torcedor tem que agradecer esse ponto também, de que chegaram a dizer assim, ó, agora que praticamente não cai, agora a gente vai contestar, agora a gente vai bater de frente, vai cobrar. Primeiro fizemos o nosso, que foi livrar de um possível rebaixamento, e agora cobrar o que tem de direito. Porque se fosse isso lá atrás, umas 6 rodadas antes, ia estar uns dando acordo aí de novo agora sobre a Série B. Olha só, e a gente sabe que o Vitória está numa situação mais confortável. Eu também acho muito difícil o Vitória cair, mas já vimos coisas inacreditáveis em Campeonato Brasileiro, e principalmente em Série B. E o último jogo do Vitória em casa é contra o Coritiba, que está brigando pelo G4. Então vença a sua partida hoje para não vir se complicar na reta final. E depois do jogo de hoje sai para fazer 2 jogos complicados, América e Operário. Então o ideal é garantir hoje com o triunfo e ficar tranquilo para esses 2 jogos fora. Deixa eu ver o time aí que o Geninho pode colocar em campo hoje. A gente tem a escalação com o Martim Rodrigues, o Van, Everton Senna, que está de volta, com o Ramon e Thiago Carleto. No meio de campo, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Lucas Cândido. Na frente, Felipe Garcia, Heron e Anselmo Ramon. Esse é o time. Ele tem o Wesley ainda, né, voltando, que pode entrar no lugar do Heron, mas é uma situação que ele vai avaliar. Já deve estar sabendo, né, o que é que ele pode contar. Então, eu acho que a única dúvida é essa aí, mas esse é o melhor que ele tem para colocar em campo, Juliano. Eu não vejo nada além disso aí. O que a gente tem percebido é que o campeonato, com um nível técnico muito fraco, o Vitória reagiu no final, graças a Deus, está tudo bem, mas é um campeonato que a gente tem que esquecer para o resto da vida na história do Vitória. Verdade. Triste, foi triste. Era o campeonato para subir. O Vitória não foi rebaixado esse ano porque os adversários que estavam abaixo dele eram muito mais fracos. Senhora. E aí a gente faz um resumo assim do que foi 2019. Quando o Vitória caiu ano passado, a gente olhava os clubes e aí, julgando por nome, a gente sabe que o futebol é em campo, mas julgando por nome, a gente dizia assim, vai ser uma Série B que o Vitória vai ganhar com o pé nas costas. Só que a administração do Vitória, as últimas administrações, não só o Paulo Carneiro, que chegou como o salvador da pátria, dizendo que a solução era ele, e mostra aí hoje
que não é, que o problema do Vitória é muito maior do que o Paulo Carneiro, então de administrações anteriores, e conseguiu se manter na Série B. Torcer para que 2020 seja diferente para o torcedor do Leão. Historicamente, o nível técnico da Série B é sempre muito baixo. Tirando o Bragantino e o Sport, que eu acho que estão com um nível acima, todo mundo aí tem um nível técnico muito baixo e Vitória faz parte dessa ruindade da Série B. O campeonato mostra isso. Não tem outro caminho. Ruindade da Série B. Gostei dessa definição. Ó, nosso repórter Alan Guimarães foi conversar com a galera na rua para saber o que a torcida está pensando aí do time. Falta pouco para o Vitória garantir a permanência na Série B do ano que vem. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa. Nesta terça-feira, o Leão recebe o CRB às 7h15 da noite no Barradão. Eu só vou ficar aliviado realmente se ele vencer o CRB. Porque gato escaldado tem medo de água fria, isso é uma verdade. Ele tem vacilado muito dentro do Barradão. Para confirmar a presença na segunda divisão de 2020, já nesta rodada, o Vitória, além de vencer o CRB, vai ter que torcer por tropeços de Figueirense e Vila Nova. Mas esse time não vai fazer, não vai chegar perto do Vitória, porque mesmo que ele não tropece, o Vitória vai ganhar as duas partidas aqui dela, amanhã e aí ganha a segunda. E o Vitória jogando fora está melhor jogando do que jogando aqui. Para o jogo desta terça, o técnico Geninho não deve fazer muitas mudanças na equipe. O atacante Wesley se recuperou de lesão, mas deve ir para o banco de reservas, já que o garoto Heron tem agradado o treinador. O equatoriano Jorge Caicedo, mais uma vez, fica de fora porque ainda sente dores no pubis. Tem que jogar para frente para fazer logo o primeiro gol. Fazendo o primeiro gol, vamos garantir o resultado. Na 13ª colocação, o rubro-negro tem 41 pontos, 6 a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E depois de muitas rodadas de angústia, o torcedor, enfim, pode ficar mais aliviado e não correr mais riscos de cair para a Série C. Tá aí a conversa do torcedor nas ruas, né? Ó, o CRB é um time que ainda tem chance de G4. A gente daqui a pouquinho vai olhar a tabela de classificação, inclusive para avaliar aí tanto a ponta de cima quanto a ponta de baixo. Tivemos um jogo ontem, pode rodar pra gente aí, um jogo que modificou, viu? Você vê que tem muita coisa acontecendo aí. O América Mineiro, ganhou, né? do Cuiabá 2 a 0. Ganhou do Cuiabá por 2-0. O América está sendo nesse campeonato o que nós imaginávamos em algum momento da competição que o Vitória poderia ser. O América, aquele time que reagia. Aquele time que reagia. Eu acho que o América vai subir só porque o Avaí vai cair. Porque um ano não sobe, outro desce. Boa, Márcio. Parece que esse ano, com o Avaí já está na segunda divisão, acho que o América sobe. Não é nem porque está jogando futebol, não. Mas não é assim? Um sobe, outro desce ano a ano. O Avaí vai dar América. E o América também. Não é, rapaz? Que coisa. E é uma das poucas também que o Criciúma se pique e não leva o Vitória junto, viu? Que o Vitória já foi junto com o Criciúma para a Série B, para a Série C, agora se desgarraram aí os dois. E assim, o América teve uma crescente. O engraçado aí também é a situação até do Cuiabá, que o Chamusca estava no CRB, no G4, mandaram o Chamusca embora. Hoje o CRB está fora do G4 e o Cuiabá deu uma levantada, apesar de ter perdido ontem, mas deu uma levantada e chegou nessa reta final ainda brigando com chance de acesso. Verdade. Também. O mais importante para a gente refletir é que hoje, com tanta fake news, a gente tem visto muitas mentiras com relação a algumas coisas. Agora dizendo, porque a CBF vai dar 10 milhões aos clubes da Série B e vai pagar tudo. Mentira, fake news. O problema é fazer com que a Globo, a TV que vai transmitir fechada, a TV internacional, estou dizendo isso porque são os patrocinadores que transmitem o campeonato, possam pagar mais na Série B. Porque pagam praticamente nada, porque o dinheiro é da CBF. Então, você prioriza só a Série A e deixa a Série B, por exemplo, com Vitória que tinha um orçamento de 45 milhões só de cota de TV, com 7 milhões, ou menos de 7 milhões. É uma queda muito Muda drástica. o que pro ano que vem se cair um Botafogo, cai um Fluminense, ou cai um Cruzeiro? Muda nada para o Vitória. Não muda nada, porque os outros que vão estar na Série B também vão ter o mesmo orçamento. Ou seja, você briga de igual para igual. Aí você vai dizer, mas o cara vai preferir pro Vitória. Baseado em que isso? Antes podia ser porque tinha 40 Salário milhões. Dia. Não tem isso. Então a concorrência é muito grande. A gente está aliviado esse ano, mas temos que se preocupar com o ano que vem. E aí os clubes da Série B têm que ter uma
uma situação de união entre eles para chegar lá na CBF e dizer assim, ó, a cota de TV também tem que vir para a Série B. Ou então a gente não vai fechar com 6 milhões, 7 milhões. É algo que preocupa porque se a gente continuar nessa situação de orçamento de cota de TV, principalmente, que é a maior receita, a gente vai ter um abismo cada vez maior do que quem fica na Série B. Porque se você volta no ano seguinte, menos mal. Mas se você fica um ano, depois outro ano, depois mais um ano, terceiro ano, você já não pega quem está na primeira divisão há 3 anos seguidos, com cota de 60, 70 milhões, dependendo até do acordo com a TV Internacional. Isso aí, ó. Gente, o Léo Ceará joga, que o CRB estava para pagar a multa, 100 mil, para liberar? A multa pode ser muito dinheiro para o CRB, para a gente aqui do Nordeste, tudo Pra agora. ajudar o momento pode fazer do Vitória. Mas é um direito do CRB, Sim. né? Eu soube até que Paulo Carneiro ter ligado pra Guga pra dizer, olha, se ele jogar, esquece o Vitória 2020. Ai, meu Pasmem. Deus do céu. Rotular, amigo. Vocês fizeram o contrato. Não era pra- consigo não era pra olhar acreditar também. nisso. É verdade. É pior que eu acredito. Verdade. Não era pra olhar também até o lado do Claro. dinheiro. Então, veja bem, eu estaria agradecendo. Sim. Porque tá parecendo que o Léo Ceará é o artilheiro do CRB no campeonato. Beleza, é um jogador que tem potencial. Agora, vai fazer diferença? Tanto assim, porque pro CRB pode fazer. Agora tá pagando 100 mil, tá cumprindo o contrato. A partir daí não cabe mais nada. Tá cumprindo o contrato, porque ele não pode colocar pra 12 jogar. gols, né? 12 gols. 12 gols. Ele não pode colocar pra jogar e não pagar, que aí vai ter que cobrar na justiça ou na CBF, não sei como foi feito o acordo lá. Mas o contrato foi feito pra isso. Se não quisesse que jogasse, colocasse o contrato com multa de 1 milhão. E Sim. se tivesse medo, não emprestava. Claro. Deixava aí. Pro CRB faz diferença, Léo Ceará. Ou seja, tá com Região medo grande de Léo fase. Ceará? Tá com medo de Léo Ceará que não quiseram aqui. E no CRB tá muito bem. E essa prática de ameaça continua, Nossa né? senhora, coisa tupiniquim, arcaica, velha, antiga. Terrível. Nossa. Ó, daqui a pouquinho a gente vai palpitar para esse jogo entre Vitória e CRB logo mais à noite. Tem as notícias do